Mas vai, Sara. Bom, um pouco nessa linha, assim, você estava falando da sua companheira, né, sua esposa, e eu queria saber dos filhos. Dos filhos, como é que tem? Você tem 3 filhos, não é isso? Tem o Rian, né? Que se foi, tem aí quase 10 anos. E tem a Sofia, que tem 15, e a Isabela com 20. Nossa, são duas meninas, meu Deus do céu. É Espetacular. mesmo? É Maravilhosa. mesmo? Maravilhosas, né? Niso, Peraí só um pouquinho. eu A me de 15... lembro... pode falar. Vai. Não, eu me lembro, você falou do Rian, eu me lembro, né, da época que ele se foi e tudo. Eu fiquei aqui muito, muito compadecida com tudo, né? E vi você dando muitas entrevistas e falando muito do... Assim, um tempo depois, né? Vi você falando nas entrevistas, assim, sem restrição. Vi que você falava. Achei isso bastante interessante, porque tem gente, né, que, não quero falar e tal. Achei bacana e achei que você falava, inclusive, você trouxe muita informação importante na época, né, sobre a questão do ayahuasca, né, e, assim, se você não quiser falar também, fica à vontade, tá? Mas, se você quiser responder, eu queria que você contasse para a gente, né? Eu me lembro na época, que eu vi você falando e tal, mas eu queria que você contasse para a gente essa experiência dele com a questão do ayahuasca, porque, assim, as coisas que você trouxe, eu achei que eram coisas, assim, que deviam ser divulgadas na época que você trouxe, entendeu? E que eram pouco divulgadas, inclusive. Vou falar rapidinho, meninas, mesmo porque eu tô com um probleminha aqui, a gente vai ter que meio que daqui a pouco encerrar, tá? Vocês desculpem. Pronto, mas já está na hora mesmo. Bom, a história da ayahuasca, gente, eu já falei isso muitas vezes, inclusive tem até um corte no TikTok de um podcast que eu fiz, está fixado lá em cima, tem mais de 5 milhões de views, que eu explico bastante. É aquela coisa, cara, ele foi buscar uma coisa espiritual, tomou ayahuasca, que é uma planta, né, amazonense, e que é considerado um alucinógeno. Alucinógeno. E ele surtou, ele teve um surto e pirou mesmo, assim, falando a grosso modo, né? E isso aí foi uma coisa horrível, porque ele entrou no processo de anorexia, não queria comer, definhou, parecia um aidético, assim, sabe? Sim. Uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. E não é que ele morreu porque ele tomou ayahuasca, teve uma overdose e morreu, não. A ayahuasca está lá no início da linha. Ele tomou ayahuasca, surtou, se recusava a comer, não queria comer, porque dizia que se comesse ia estar atraindo a Deus, coisa de maluco, assim, literalmente, sabe? E aí foi nadar num mar, que era muito bravo, assim, com umas correntes muito perigosas, e ele não conseguiu lutar contra a corrente e se afogou, né? Então, logicamente que tem a ayahuasca envolvida nisso, né? Os ayahuasqueiros radicais me odeiam, porque dizem que isso é um absurdo, que jamais, que não faz mal, e faz bem para muita gente, faz. Mas quando faz mal, não tem volta, sabe? E por isso que eu falo para dar uma olhada nesse vídeo lá do TikTok, porque vê os comentários, nem precisa ver o vídeo. Basicamente eu vou falar isso que eu falei aqui. Vê os comentários, os relatos das pessoas que passaram por que eu passei. São muitos, incontáveis, assim. Então não é um caso isolado, sabe? É um perigo e não existe controle nenhum. É liberado, porque entra na coisa religiosa, né? Sim. Mas não existe controle de dosagem, de quando se está, como é que está se administrando isso, né? E é muito perigoso. E pode fazer bem, ok, pode fazer. Tem muita gente que cura depressão, problema de alcoolismo, droga, né? Se encontra espiritualmente, maravilha, ok. Mas quando dá merda, o negócio é muito sério. E sim, não é pouca coisa, sabe? Mas então, eu te perguntei isso, até peço a você perdão por ter tocado nesse assunto, mas eu te perguntei isso porque eu acho importantíssimo isso que você trouxe, entendeu? Porque, assim, não se pensa isso, né, de repente, não sei,
se a palavra seria essa também, mas uma regulação, olhar e ter um olhar, sabe, sobre isso, que organize a coisa, né? É assim, vai lá, tomou e pronto. E assim, eu tenho muito medo, tenho muito receio desse tipo de coisa. Não quero dar uma de puritana, não. Mas eu acho que você trouxe coisas que as pessoas até então não refletiam. Entendeu? Muita gente, o que posso dizer, se teve alguma coisa, entre aspas, gratificante em relação a tudo isso, algumas pessoas falaram, cara, eu ia tomar e não tomei por causa dos seus relatos. Já recebi alguns relatos assim. E muitos relatos, centenas, literalmente, de gente falando, cara, isso que aconteceu com seu filho aconteceu com meu marido, com a minha mulher, com meu irmão, com meu filho. Então não é caso isolado, gente. Isso aí pode dar um problema muito sério. Sim, eu acredito. E se dá, cara, não tem volta, entendeu? Então é um horror, muitos casos de suicídio, muitos casos de pessoas que estão internadas em instituições psiquiátricas o resto da vida, porque piram, simplesmente enlouquecem. Ah, mas seu filho, como é que vai saber? Ah, ele devia ter algum problema. Poderia ter algum problema, sim. Qual é o sintoma? Nenhum. Uma pessoa normal, absolutamente normal, tomou esse negócio e, porra, desencadeou uma esquizofrenia, que é uma coisa que, ok, é possível que ele tinha lá, às vezes é uma fagulhazinha, né? Que a pessoa tem lá no cantinho do cérebro. E o gatinho... mas aí tirou, né? Como é que vai saber? Só para dar um depoimento meu também, eu já tomei algumas vezes, e a última vez que eu tomei, eu estava passando por uma situação muito delicada, assim, emocionalmente, né, amorosamente e tal, e aí eu fui tomar, e mexe muito com o nosso psiquismo, muito, e eu fiquei uma semana chorando, muito sensível, assim, aquilo lá tão aberto, eu chorei muito no dia e fiquei uma semana sem conseguir parar de chorar, de lidar com as emoções que vêm. Então, é forte mesmo, e eu acho que é o que você falou, né, é muito suscetível de acontecer com várias pessoas. Não é para eu sempre falava, acho que a Anvisa tinha que regular, e tem gente que fala, pô, você quer que a Anvisa regule droga? Sim. Antidepressivo é o quê? O que quer dizer drogaria? Exatamente. Né? Exatamente. Tem que ter, cara, um controle. Ou então proíbe. Não sei se é o caso de proibir. É um debate aí. Eu toquei nesse assunto porque eu concordo muito com você, assim, lógico, Sara, não recrimino quem... Aliás, na verdade, eu não recrimino quem faz nada, né? Desde que não seja uma coisa desonesta, né? Mas, assim, eu acho que você chamou atenção para uma coisa que até então, por exemplo, eu não via ninguém falando, que é realmente de organizar isso, porque eu acho que precisa ser uma coisa organizada, porque é uma coisa que mexe mesmo lá, né, com o seu cérebro, com você, tem essas modificações, né? Às vezes a pessoa volta, fica numa boa e tal, mas às vezes a pessoa não volta, às vezes... Não, né? tem pessoas, tem gente que bota numa madeira de bebê e não acontece nada, né? Agora, pega a bula de Neusaldina, por exemplo, vai ler a bula de Neusaldina. Pode dar AVC, pode dar coisas assim, ok, um caso em 1 milhão, o cara tem que botar ali, né? Sim. Mas ele bota ali por quê? Qualquer problema que der, o laboratório ele está assegurado ali porque está escrito ali, toma cada um com seu risco. Sacou? Então, cara, quer legalizar o negócio? Pô, regula, porque senão é uma loucura. Aí o que acontece? Tem turismo psicodélico, não é todo mundo que usa para espiritual, tem gente que usa para dar onda, para curtir onda. Tem tráfico, entendeu? E aí como é que fica isso? Então eu acho que tem que regular, cara. Tem que regular. Eu concordo. Tá acabado. Aqui tem, Xanda. Os lugares que eu fui, pelo menos, eles tinham um questionário lá, que era levado... Cara, um questionário, sabe para que é esse questionário? Para os caras se isentarem de qualquer responsabilidade. Se isentarem. Aí pergunta se você toma remédio controlado, se você tem problema do coração. Então, não existe anamnese. E não tem como você detectar. Uma pessoa que tem uma coisa neurológica, psiquiátrica, que está escondidinha. Você não tem como, cara, detectar. Sacou? Eles fazem isso que não é anamnese. Isso aí é um questionário para eles se isentarem em termos de responsabilidade. Para se der alguma merda, o cara fala, tá aqui, mas você assinou isso aqui, meu amigo.
É isso aí. Eu acho que regular é uma boa, entendeu? Você não vai deixar de tomar, mas vai ter, né, aquelas situações ali, a coisa vai ficar organizada, tá? Não vai parar de existir várias coisas, eu acho. É que nem as redes sociais, né? As redes sociais, eu acho que a gente demorou, já era para ter regulado, não é, Nisso, as redes, né? Lógico, pô. Lógico. Porra, ameaça de morte, pode? O que é isso? Tudo, gente, tudo. Entre outras coisas que a gente tem visto, né? Acho que demorou, né? Olha aí a coisa do movimento Red Pill crescendo, a misoginia crescendo, também, né? esse estupro coletivo horroroso que teve. Não, isso tudo é da rede, gente. Precisa regular para ontem, Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!